Nesse cruzamento de fontes, então, vamos começar por Flávio Josefo, História dos Hebreus, aí no livro 19. Olha que coisa interessante, vai dizer que no segundo dia dos espetáculos, Agripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Então vai descrever aqui a sua roupa, né? Aí a roupa trabalhada com muita arte, forro era de prata, e quando o sol o iluminava com seus raios, emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele sem se sentir tomado por um respeito misto de temor. E aí o pessoal, né, que o Joséfo chama aqui de mesquinhos, bajuladores, vai dizer que antes ele era um simples homem, né? Antes aqui, ó, até então, haviam considerado o seu rei um simples homem, mas agora ele deveria ser reverenciado como um deus. E então o Joséfo emite o seu juízo aqui, dizendo que a Agripa tolerou essa impiedade, ah, que deveria ter sido castigada com muito rigor. Agora começa, de certo modo, a narrar aí o processo onde a Agripa vai passar mal até o desfecho da sua vida, até a morte, né, que vai dizer que soltou então um profundo suspiro, ao mesmo tempo que começou a sentir as entranhas roídas por uma dor horrível. E é interessante, então ele está aqui, é interessante observar que ele está aqui no teatro, depois começa a passar mal, ele vai ser levado, aqui o levaram-no ao palácio, e a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente. Então o pessoal faz aí, uma espécie de lamento, né, cabeça coberta por um saco, segundo os costumes de nossos pais, e o texto encerra essa parte dizendo que o príncipe que estava no quarto mais alto do palácio, vendo as pessoas, né, prostradas e tudo mais, ele ficou aí emocionado. As dores, porém, continuaram por 5 dias a fio e o levaram desta vida. Morreu, então, a Agripa I, neto de Herodes o Grande, com 54 anos de idade, 7 anos de reinado. Vamos dar uma olhada, então, quando nós estudamos, né, as sociedades, é interessante a gente cruzar as fontes, né, e quanto maior o número de fontes, melhor, né. Então vamos aqui numa outra fonte, que é o texto de Atos 12, na altura do versículo 21, nós lemos o seguinte: "Em dia designado Herodes", aí Herodes aqui não tem como ser o grande, tá, por conta da datação, aqui Herodes é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Vestido, olha que coisa interessante, de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, aí com outro modo de dizer, mas dizendo a mesma coisa. Lucas, aqui no texto de Atos, falando aquilo que o Joséfo relatou no seu texto também. É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes expirou. Aí o texto bíblico tem algo que faz parte, né, da sua essência, da sua natureza, que ele é sempre também, procura sempre dar uma resposta ao contexto, né? E a resposta é o seguinte: entretanto, né, a morte, temos aqui a morte de alguém que não deu glória a Deus, que é a informação que o Lucas está passando. O olhar de Lucas é que agora essa grande autoridade morre, mas tem algo que não para de crescer, tem algo que se multiplica, que é a palavra do Senhor. E no desfecho, Barnabé e Paulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Em algumas Bíblias, esse versículo aqui não faz parte da perícope, dessa perícope, né? Ela já tá, esse versículo já faz parte de uma outra perícope. Esse aqui é a ARA e a NVI. Eu precisaria dar uma olhada em qual ano da NVI, mas tudo indica que pelo menos a NVI 23 parece já considerar o versículo 25 numa outra perícope. Vamos dar uma olhada aqui se a NVI também de 2011 faz exatamente o mesmo. Texto de Atos, aqui a NVI de 2011. Não, a NVI de 2011 considera o versículo 25 dentro dessa perícope. Então temos aí Atos 12, do 20 até o 25, tanto na ARA quanto na NVI 2011, considerando o 25 parte dessa única perícope, que apresentando então uma espécie de desfecho desse cenário aqui.
Então, vamos seguir. Falamos então já do porto, falamos já do teatro e agora vamos falar do hipódromo, tá? O hipódromo tá aí, ó, era então uma área também de entretenimento. Então as pessoas estavam assentadas aqui e elas tinham uma vista incrível. Tá aqui uma área de entretenimento da população, dessa região essa região aqui em Cesareia Marítima. Herodes projetou um espaço multifuncional, alongado em formato de U, que o historiador Flávio José frequentemente chamou de estádio ou anfiteatro, devido às suas proporções adaptadas tanto para corridas de cavalos e bigas, quanto para competições atléticas gregas em honra a César Augusto. É interessante observar que muitas dessas coisas são projetadas, são, de certo modo, endereçadas, apontam para César Augusto por conta dele ser compreendido como divindade. Ao contrário, né, da perspectiva do texto bíblico que só admite um único Deus. Agora, finalizando, né, caminhando um pouco mais aí para a gente se aproximar do final, a economia de Cesareia Marítima não é necessário entrar em muitos detalhes para dizer que essa é uma região muito, mas muito próspera. Por quê? Porque cobrança de taxas de ancoragem, né, e alfândegas para atracar as embarcações ali, todo navio, né, ah, precisava de certo modo parar ali, e o atracar, sem sombra de dúvida, tinha um custo para atracar nessa região. Havia uma grande área, um complexo de armazenamento, né? A área portuária possuía imensos complexos de armazéns, né, que são visíveis nas escavações e mapeamentos realizados pelas equipes arqueológicas, que mapearam esses sítios, algumas equipes, né, esse sítio ele foi inicialmente escavado a partir da década aí, virando, né, 59, a partir dos anos 60, que inclusive no ano 61, foi quando a espécie de inscrição de Pilatos foi encontrada. Então, essa região é próspera, essa região, sem sombra de dúvida, é uma região com muita circulação, essa região ela vai encontrar aí nesses armazenamentos dessa região, mercadorias valiosas da Judéia, como o bálsamo, e produtos que chegavam dos rotas comerciais terrestres da Mesopotâmia e da Arábia, especiarias, tecidos finos e vidro. Olha, como já mencionado lá no início, as várias mercadorias e as conexões, né? Eles eram estocados antes de serem exportados para a Europa, antes do atravessar, do navegar pelo Mediterrâneo. E aqui foi, numa certa altura, a centralização dos impostos, né? Então, aqui era o Banco Central aí da Judéia, de Samaria, da Idumeia. Os impostos coletados eram, então, de certo modo, ali concentrados, né? E é uma região, e por conta disso também, uma região muito, muito enriquecida. E mercado consumidor de elite, né, sendo a residência do governador romano, né, e foi aí o Pôncio Pilatos, o Félix, o Festo, como já mencionamos, de oficiais, o quartel-general de várias legiões, cortes militares, a cidade concentrava uma burocracia estatal com altíssimo poder aquisitivo, né? Olha que coisa interessante. Isso estimulava um comércio de luxo vibrante. Então, para a gente entender esse cenário, a riqueza dessa região, a estratégia, a intencionalidade de Herodes o Grande. Agora, vamos caminhando então para o desfecho, fazer o um enquadramento literário. Quando nós olhamos para o texto bíblico e identificamos informações muito relevantes, né? Então, quando você olha aí para o texto de Atos 8:40, você pode fazer esse exercício, né? Você vai encontrar aí que depois que o evangelista Filipe faz, de certo modo, a apresentação do evangelho, né, a evangelização também do eunuco etíope na estrada de Gaza, o Filipe então vai fixar a residência definitiva onde? Em Cesareia. Você tem um outro texto, deixa eu colocar aqui interessante, o texto de Atos 9:30, né, quando Paulo tá na altura lá que ele precisa de certo modo, né, fugir, porque havia uma espécie de
para pensarem aí, né? Estavam, de certo modo, com uma estratégia de assassiná-lo nessa região. Então, Paulo é levado até o porto de Cesareia e enviado para Tarso, né? Então, Paulo, de certo modo, esteve também aqui em Atos 9 nessa região. Atos 10, quando nós olhamos o texto, se você quiser fazer esse exercício, dá uma olhada aí no texto de Atos 10. A primeira informação que nós encontramos, a gente já mencionou Atos 12, Atos 10, 1 diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Tá aí. Nós temos então esse centurião que tem nome Cornélio, tem nome de Cornélio e residia aí nessa região, uma região também com apoio militar. E Pedro, lá no texto de Atos 11, né? Pedro reconta o episódio perante a liderança em Jerusalém, esse episódio exatamente do encontro, né, do seu conflito religioso, do seu encontro com Cornélio. Você deve conhecer essa passagem. Então, Pedro recontando isso, ele vai mencionar que os mensageiros que foram enviados de Cesareia para buscar ele, que está, de certo modo, na proximidade ali dessa região. Então, quanto mais a gente entende o contexto, melhor a gente consegue compreender também o texto. Ok, aqui, será que cabe mais algum texto aqui? O texto de Atos 12, nós já lemos, que é lá a morte de Agripa I, neto de Herodes o Grande. Atos 18, que nós podemos também identificar aí como um texto muito relevante, né? Então, ao final da segunda viagem missionária de Paulo, para ele saudar a igreja de Jerusalém, ele desembarca aí, Cesareia Marítima, nesse porto. Poderíamos então adicionar aqui outros textos, né? Mas eu quero finalizar, depois você pode dar uma olhada, fazer uma leitura, o bloco de julgamento no pretório. Então, Atos 23 a 27. Então, no 23 é a chegada de Paulo para fazer aí a sua apresentação a Félix. Lá no 25, o julgamento perante o governador Festo. Aí o 26, o grande discurso da defesa dele, né? Perante Agripa II. Depois, podemos ver aí o 27, que é o início da viagem de Paulo a Roma, partindo em um navio como prisioneiro diretamente do porto de Cesareia. Quando Paulo faz um apelo, ele quer estar diante do imperador em Roma. E quando nós falamos sobre as cartas da prisão, é comum apresentarmos uma dúvida se Paulo está preso em Cesareia ou se Paulo está preso em Roma. Se essas cartas são fruto, né, essas cartas que são colocadas como cartas da prisão, que é Filemão, Filipenses, Efésios e Colossenses, se essas cartas elas são fruto da prisão em Cesareia ou da prisão em Roma. Porque, de fato, Paulo teve essas duas prisões aí tão bem coladinhas e próximas, ok? Agora, outras influências que Cesareia Marítima vai receber é uma influência bizantina, ok? O que a arqueologia também conseguiu identificar, construções do período medieval e conseguiu-se mapear a destruição da cidade no século XIII e a reconstrução somente no século XIX, somente no século XIX. É interessante observar que no século XX, e aí na altura dos anos 60, foi então o início do empreendimento de projetos de escavações e por conta desses projetos de escavações, nós conseguimos tomar conhecimento dessa região que foi tão relevante aí no final do primeiro século e atravessou muitos e muitos anos e gerações. Mas, de fato, a, a grande, ou as grandes construções, a idealização, a prática, né, e a concretização de um grande projeto se deu por Herodes o Grande. Agora, eu quero concluir dizendo para você
citando aqui a Constituição Dei Verbum, né, aí do capítulo 12, que diz que Deus na Sagrada Escritura falou por meio ou por intermédio de homens e a maneira humana. Por que que isso é interessante aqui na nossa conclusão? Esse é um texto, fruto aí de certo modo, né, reflexo do Vaticano do Concílio Vaticano II, que lança luz sobre essa necessidade de entender qual é a forma. Então, se Deus falou por meio de homens e a maneira humana, é necessário entender essa maneira humana. Essa maneira humana é entender a sociedade, é entender os gêneros literários, é entender as fontes históricas, é entender, de certo modo, a arqueologia, porque nós vamos entendendo o contexto, e essa é a conclusão final, que quanto mais nós entendemos o contexto, quanto mais nós entendemos a sociedade, nós melhor entendemos o texto que nasce dentro dessa sociedade, que responde a essa sociedade, que dialoga, que se aproxima, que se distancia, que está inserido dentro dessa sociedade. Então, quanto mais você entender a sociedade ao redor do texto, melhor você entende o texto. Finalizamos por aqui, então. Você pode curtir, pode se inscrever, pode me seguir lá no Instagram, Pedrosa, @Pedrosa Douglas, e acompanhar, né, os vídeos, os materiais que sempre estou publicando aí para nos ajudar na compreensão do texto bíblico. A gente se vê por aí.